Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você que está conosco em mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Deus está nos dando aí de estar trazendo um momento de reflexão que ele está embasado e direcionado por aquilo que Deus nos ensina através da sua Palavra. Quero já pedir a você que tem acompanhado os nossos vídeos, tem acompanhado nossos momentos de reflexão, que a gente tem trazido alguns temas aí, uns temas fortes, polêmicos do nosso dia a dia aí, junto com a palavra de Deus, para que venha nos trazer instruções para aquilo que passamos. Quero também convidar você, você que tem acompanhado também, as palavras as quais falaram com você, que você venha ser um canal de bênção, que você venha compartilhar, se assim for da sua vontade, que se falou contigo, creio que de repente vai falar com outras pessoas, porque essa palavra não é minha, eu sou apenas uma voz aqui, aprendendo junto com você. Então você que sentir no coração, compartilhe, para que outras pessoas venham ouvir também aquilo que Deus tem falado comigo e com você também. Então vamos lá. Hoje nós trazemos um tema bem interessante. E o tema que nós trazemos hoje é coragem para dizer não. Tem texto base ali do livro de Daniel, capítulo 3, 16 ao 28 ali. Vamos dar uma olhada então, ver o que Deus tem para falar conosco dentro dessa palavra e dentro desse tema. Livro de Daniel, capítulo 3, do 16 ao 18. Livro de Daniel, capítulo 3, do 16 ao 18, que nos diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a esta estátua de ouro que levantastes. Aqui está dizendo sobre aquele momento dos 3 jovens, os quais se negaram a se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, ou seja, aprenderam a dizer não, numa situação tão difícil a qual eles estavam passando. Então assim, dentro desse tema, nós podemos começar a introdução em junção com esse versículo também. O mundo moderno, a modernidade, vamos colocar assim, o mundo moderno vive em concessões, ou seja, todo mundo faz, não tem nada a ver, é só uma vez. Sabe aquele não dá nada? Não dá nada, só uma vez, dá nada. A geração de Daniel também foi pressionada a se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Mas 3 jovens tiveram coragem para dizer não, mesmo diante da ameaça de morte. A mensagem de hoje que nós vamos trazer é sobre a fidelidade a que Deus exige coragem para se manter firme. Ou seja, a fidelidade a Deus exige também coragem para se manter firme, mesmo que custe algo, mesmo que custe caro. Então vamos lá. Então vamos ali começar a fazer uma exegese, vamos começar a analisar esses 3 versículos e ver o que quer dizer conosco ali, né? Ali dentro do contexto histórico, nós podemos trazer ali Nabucodonosor constrói uma estátua de ouro de aproximadamente 27 metros e exige a adoração. Aí há uma pressão ali coletiva também, uma pressão coletiva. Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que já ocupavam posição elevada, mas eles não se venderam.
Então eles já estavam um pouco acima dos outros ali, mas eles não se venderam. Eles não se venderam. Ali, como diz ali no 16 ao 18. Não necessitamos te responder. Bem direto. Ou seja, é uma firmeza sem arrogância. Confiança plena em Deus. O nosso Deus pode nos livrar. Ali está demonstrando fé no poder de Deus. E se não, aí aqui já está trazendo visualmente uma fé madura. Que ela não vai depender do resultado, mas ela vai depender da fidelidade. Então, através disso, para nós desenvolver esse texto, nós podemos trazer ali, baseado nesse texto base, o preço de dizer sim ao mundo. O preço de dizer sim. Ceder à pressão pode parecer mais fácil. Só parece. Mas nos afasta de Deus. Muitos se dobram diante dos ídolos modernos. Dinheiro, status, vícios, prazeres, opiniões alheias. Um sim errado pode custar a vida espiritual inteira. E talvez você conheça, assim como eu também conheço pessoas que disseram sim ao mundo. E com isso elas perderam a sua vida espiritual. Em junção do preço de dizer sim ao mundo, nós podemos também trazer a força de dizer não. Ou seja, esses jovens estavam sozinhos em meio a uma multidão, mas permaneceram em fé. Pressão da multidão, pressão de pessoas, pressão da sociedade. Ou seja, o mundo sempre tentará nivelar os fiéis pela maioria. Mas a fidelidade não depende de números. Vou dar uma olhadinha rápida ali em Romanos 12:2. Romanos 12:2 é bem conhecido, mas eu quero trazer aqui, em junção dessa palavra, Romanos 12:2, que nos diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. E agora nós podemos trazer ali também sobre o grande Deus, o nosso poderoso Pai, que honra a fidelidade. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, não livrou da fornalha. Aqui nós temos que ter um bom entendimento. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas Ele livrou na fornalha. Então, muitas das vezes, Deus não nos livra, Deus não nos poupa da prova, mas garante a sua presença no meio dela, que foi o que aconteceu, como exemplo, com esses 3 jovens. E aí tem um momento que o quarto homem na fornalha aparece, e é muito forte, ou seja, o quarto homem na fornalha mostra que Cristo caminha conosco quando conhecemos e escolha a fidelidade. E essa escolha, ela muitas das vezes é contraditória ao público, à sociedade, mas aí, quando nós escolhemos a fidelidade, aí sim acontece as coisas de Deus. E dentro desse tema, nós podemos fazer uma aplicação, vamos fazer uma aplicação para o dia a dia? Então vamos lá.
Vamos colocar primeiro na vida pessoal. Dizer não ao pecado quando ninguém está vendo. Na família, não se dobrar a pressões que destroem valores cristãos. Forte também. Não se dobrar as pressões que destroem valores cristãos. Se você tem as suas convicções, e os princípios, porque eu entendo que Deus cumpre promessa sobre a vida de quem cumpre princípio. E você é convicto dos seus princípios, não deixe eles se destruírem ou ir por água abaixo por causa de pressões. Pressões que você sabe que destrói os valores cristãos. Na sociedade, ser luz em meio às trevas, mesmo que custe rejeição. Jesus foi rejeitado por muitos. Naquele momento, diante da cruz, se nós for fazer um paralelo e fazer uma análise, fazer uma analogia de todo o trajeto de Jesus nessa terra, quantas pessoas ele ajudou? Quantas pessoas foram curadas? E naquele momento que ele estava na cruz, quantas estavam lá? Então, na sociedade, ser luz em meio às trevas, mesmo que custe rejeição. Na fé, confiar que Deus pode nos livrar, mas permanecer firme mesmo se não. Que foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não foram livrados da fornalha, mas eles foram livrados dentro da fornalha. Então isso é interessante porque faz a gente refletir sobre influência. Tem duas óticas sobre a influência. Ou você influencia, ou você é influenciado. Para você ser influenciado é rapidinho. Só que isso faz os seus princípios e aquilo que você vê como valores serem descartados. Se você influencia, você tem que ter coragem para influenciar. Então, se você for influenciado, seus princípios cristãos vão para lá. Então, ou você influencia ou você é influenciável. Quando você influencia alguém, você está se colocando diante de uma luta, porque é mais fácil você ser influenciado do que influenciar alguém. Isso sem dúvida nenhuma. Não é mudar a opinião da pessoa, é você influenciar bons valores, bons costumes, uma educação, que é o mínimo que nós devemos ter hoje em dia. Saber como falar, saber como agir. Tudo isso você pode influenciar alguém. Aí aquela pessoa observa a forma que você age, que você fala, que você se expressa e fala, puxa vida. Muitos podem achar, puxa, mas eu queria ser como ela. Mas na realidade, quando descobrir realmente, eles vão querer saber quem que é que está com você, que faz você ser assim. Porque nós, por conta própria, não somos nada. Somos o que somos porque temos aquilo que temos, e o que nós temos é a presença do Senhor na nossa vida. Por mais que nós sejamos falhos e pecadores, quando nos colocamos diante de Deus, a aceitá-lo, o Senhor Jesus, o qual Ele toma a frente da nossa vida, todas as positividades, todas as coisas boas que tem na nossa vida, são atributos de Deus. Tem um dizer que eu gosto muito, é que se tirar Jesus da minha vida, é o pior de mim que fica. E esse pior de mim que fica, pode ser que ele seja bem visto diante de uma sociedade negativa, do que eu tentar ser luz.
Então, se eu penso assim, é uma ótica minha. Você pode discordar. Se tirar Deus da minha vida, se tirar Jesus Cristo da minha vida, se tirar a palavra dele da minha vida, é o pior de mim que fica. E esse pior de mim que fica, ele quebra toda a comunicação, toda a conexão com Deus que eu tenho. Então, as minhas positividades, as coisas boas que é vista em mim, eu atribuo isso a Deus. E você deve atribuir a Deus também. Então assim, através disso, qual que é a conclusão que nós tiramos dentro desse tema? Ou seja, dizer não exige mais coragem do que dizer sim. É o que a gente acabou de falar. O sim é facinho, o não gera rejeição. O mundo precisa de pessoas, pessoas de Deus, pessoas que tenham convicção na grandiosidade de Deus, pessoas que tenham convicção em Jesus Cristo, que não se curve diante da pressão, que não abaixe a cabeça diante da pressão, que não se venda no momento de pressão, mas que permaneça fiéis. Que venhamos a nos permanecer fiéis sobre qualquer tipo de pressão. E a tendência é a pressão ser maior. Hoje é falado de tantas fobias, tanta fobia para cá, fobia para cá, é fobia para isso, é fobia para aquilo. Mas a cristofobia tem aumentado de uma forma alarmante. Então, através de tudo isso, nós podemos trazer como mensagem final: quando você tem coragem para dizer não às negatividades, seja o pecado, um erro, uma coisa que você entende que não é legal, uma coisa que você entende que não é certa, ou seja, quando você tem coragem para dizer não a isso, o céu inteiro diz sim para você. Então, quando você tem coragem de dizer não para essas coisas, o céu inteiro diz sim para você. Ou seja, há um convite aqui. Há um convite a mim e há um convite a você. Para que a gente venha a ser ou agir como Sadraque, Mesaque e Abednego, fiel até o fim. Mesmo diante da fornalha, não interessa a temperatura dela. Não interessa. Isso é ser fiel até o fim. Isso é não menosprezar a importância de Deus na nossa vida. Então que venhamos a ser semelhantes, agir como agiu esses 3 rapazes. Que, como foi dito, eles não foram salvos do problema, mas eles foram salvos no meio do problema. Então, se você está passando por alguma coisa, problema difícil, e vem às vezes aquela mensagem negativa dentro do seu coração, onde é que está Deus na sua vida? Muitas das vezes saiba que Deus, Ele livra no meio da adversidade. Aqueles que ensinaram que Deus vai te livrar do problema, está errado. Deus vai te livrar no meio do problema. Ele vai te mostrar, vai se revelar a você no meio da adversidade, no meio do problema. Aí você vai ver o agir de Deus. Mas para isso tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Pessoal, então por hoje é só. Essa é a palavra que Deus nos trouxe hoje para a gente vir aprender um pouco mais sobre isso, e que nós venhamos a ter coragem para dizer não. Coragem para dizer não, por mais que as pessoas venham a se afastar de você. Se você entende que você está fazendo, não seja embalista. Não vá por qualquer vento estranho aí, não vá.
Não seja embalista, não seja influenciado, seja influência, traga para o bem, traga para as coisas boas. Porque o sim do céu você já tem, quando você diz não. Pessoal, Deus abençoe então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família, que Deus venha te dar forças para aquilo que você está passando. E quero mais uma vez, assim como foi no início do vídeo, convidar você a estar compartilhando esse vídeo, essa mensagem que falou com você. Hoje foi uma mensagem mais objetiva, mais curta, mas eu creio, assim como a palavra de Deus revela dia após dia, eu creio que assim como falou comigo, essa mensagem falou com você. Tá bom? Deus abençoe sua vida, fica com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.